Olá, eu sou Walter Maciel Neto, CEO da ZQuest, e estou aqui para falar do desempenho de nossos fundos em agosto de 2015. Bom, o mês de agosto foi repleto de volatilidades e notícias nos diversos mercados do mundo. Começamos pela China, onde a preocupação com a desaceleração econômica, principalmente no setor industrial, levou a uma forte realização não só das bolsas chinesas, mas em toda a Ásia e no redor do mundo. O governo chinês prontamente reagiu com uma desvalorização forte da moeda que não se via há tempos, mas também com medidas de estímulo monetário e fiscal. Os mercados se acalmaram mais depois dessas medidas. Porém, esse ambiente de menor crescimento na China e de falta de dinamismo na Europa e também no Japão levaram o mercado a pensar em postergar as expectativas para o momento onde se daria o início da alta de juros nos Estados Unidos. A economia americana vem crescendo de maneira robusta, mas essa desaceleração no resto do mundo levou os mercados a começarem a imaginar, não em setembro, mas talvez em dezembro, o início de uma alta de juros que nós na Quest esperamos que seja muito moderada e muito gradual. Esse ambiente de grande liquidez é um ambiente ideal para o momento terrível porque passa a economia brasileira, porque num ambiente de juros mais altos e de maior restrição de recursos, o Brasil talvez estivesse passando por um momento ainda mais difícil. Evidentemente, aqui no fronte doméstico, as notícias não são boas. O desemprego continua abrindo, a contração da economia acima do que o mercado esperava leva certamente a uma queda da arrecadação, piorando ainda mais o quadro fiscal. Por fim, a descoordenação política parece não ter fim. O governo propôs ao Congresso um orçamento mostrando déficit primário, que foi uma novidade em todos esses vários anos. Certamente isso mostrou uma dificuldade ou uma admissão de quase incapacidade do governo de promover os cortes no orçamento que poderiam equilibrá-lo. Isso levou também a rumores de falta de coordenação e mesmo de ambiente para o ministro Levy. Após todos esses rumores e os mercados mostrando tensão com a elevação do dólar em relação ao real e forte queda das bolsas e a abertura também dos juros futuros, o que se viu foi o governo defender a permanência do ministro Levy, que recebeu forte apoio do empresariado nacional. Dessa forma, o governo vai buscar cortar despesas e elevar alguns impostos onde não exista a necessidade de aprovação do Congresso para tentar acertar o orçamento para o ano que vem. Por outro lado, o mercado também viu com bastante pessimismo a saída do vice-presidente Michel Temer da coordenação política, mostrando um possível momento de desembarque do PMDB do governo Dilma. É evidente que o momento suscita cuidados e cautela e precisamos ficar aí olhando as notícias das próximas semanas e meses com muita atenção para que possamos conduzir os nossos portfólios da melhor maneira. Dito isso, o mês foi de resultados muito bons para os nossos fundos de ações, fundos esses que no final do primeiro semestre do ano passado vinham perdendo dos índices dos benchmarks por larga margem e hoje já superam os índices com facilidade. Aquela carteira que nós vimos falando há alguns meses, pautada em ações mais defensivas, de setores mais resilientes e também como serviços financeiros, como consumo básico e também uma carteira mais voltada para temas dolarizados, mas protegida dessa mudança de fase da China, onde a China deixa de ser intensiva em commodities metálicas, num crescimento baseado em investir em infraestrutura, mas mais no consumo local, e explorando ações como no setor de papel e celulose. E as carteiras, em função disso, foram muito bem. Queria destacar principalmente o nosso fundo Top Long Bias, que tirou mais de 6% do benchmark no mês, numa carteira que estava vendida, short, em construção civil, em varejo e em shoppings, e long principalmente em papel e celulose. Do lado dos fundos de ações, o destaque positivo novamente foram as carteiras com papel e celulose, e o destaque negativo foram os bancos, que o setor não performou bem no mês. E finalmente nos fundos long short, onde o total return já bate o CDI no ano, os grandes destaques foram Suzano e Klabin, o short em Vale, o short em Educação e principalmente aí o par Itaú contra Banco do Brasil. É isso para esse mês, até o mês que vem. Muito obrigado.